Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e estamos dando início a uma nova etapa dessas aulas gravadas. Dessa vez a gente vai fazer um pouco de uma recapitulação dos conteúdos que vocês estudaram no ano passado. Então, hoje a gente vai começar vendo um conteúdo lá do sexto ano que vocês viram e espero que tenham conseguido aprender, mas vamos dar uma olhadinha nele novamente, reforçar o que ficou com dúvida, para a gente poder ter um melhor aprendizado nesse novo ano letivo, certo? Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre a natureza e suas transformações pela sociedade. Como que a natureza, o espaço, aquilo que a gente conhece como paisagem, como tudo isso foi modificado é, pelas sociedades que vão se evoluindo e vão surgindo ao longo de todos esses anos, certo? Então vamos lá, observem aí. Convivemos diariamente com diversos tipos de paisagens, certo? Então a gente diariamente tem um convívio com diversos tipos de paisagens. Eu trouxe algumas imagens para a gente observar. Isso é uma paisagem que retrata um pouco do céu, do mar, da areia, das próprias florestas e árvores que estão ali. Isso também é uma paisagem que está retratando basicamente também o mesmo visionário no horizonte, e aqui também outra paisagem. Então a gente tem diversos tipos de paisagem que a gente se expressa, conhece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, enfim. Mas fato é que a paisagem que a gente conhece hoje, ela não é e nunca foi assim nos anos anteriores, certo? As paisagens elas vão se modificando, então à medida que o ser humano vai evoluindo, o ser humano vai havendo a necessidade de transformar a paisagem, ele vai transformando. Mas afinal, o que é a paisagem? A gente viu aí algumas imagens que retratam um pouco para a gente do que é essa paisagem, do que é a paisagem, mas será que a paisagem é só esses aspectos que a gente acabou de ver? Natureza, água, céu, árvores, só isso é paisagem? Vamos observar. Paisagem. A paisagem trata-se daquela parte do espaço geográfico que conseguimos avistar. Então, tudo aquilo que a gente consegue avistar é uma paisagem. Então aí é um ponto muito importante, que é o cuidado de não confundir paisagem com natureza. São coisas diferentes, mas que se complementam, certo? Vamos observar. Muitas pessoas acreditam que paisagem é apenas um lugar de natureza e beleza cênica, como essa imagem que a gente está vendo, certo? A gente olha para essa imagem e sabe que essa imagem representa uma paisagem. Por quê? Porque geralmente a gente associa a paisagem a esses aspectos naturais, a natureza, a terra, o solo, até as difusões do ar, nuvem, tudo isso a gente assemelha como uma paisagem. O que é, de fato, é uma paisagem. Mas a paisagem não é só isso. Observe. Na verdade, a paisagem é a aparência de uma determinada parte do lugar, até onde nossa vista consegue alcançar. Então, tudo aquilo que a nossa vista vê é uma paisagem. Não esqueça que pode ser de qualquer lugar e não apenas de belos ou dos naturais. Então, as paisagens elas têm um amplo vasto aspecto do que ela pode abranger, certo? Então, não é só o aspecto natural. A gente tem também os aspectos culturais, sociais, então tudo isso faz com que a paisagem ela venha se agregando cada vez mais no nosso dia a dia, cotidiano, enfim. Então, para a gente melhor exemplificar de que a paisagem não é só aspecto natural, trouxe duas imagens para a gente observar. Sendo assim, esta imagem é uma paisagem, assim como todas as outras que a gente viu anteriormente, certo? Representam o que é a paisagem. Assim como esta também é uma paisagem, certo? A gente pode ver aí que essa segunda imagem ela tá retratando uma paisagem que a gente comumente não assemelha ao que é a paisagem, que é uma coisa mais cotidiana, dia a dia. A gente pode observar carros, prédios, fluxo de pessoas, tem pessoas aí andando de bicicleta, de moto. Então, toda essa cena, toda essa imagem que está aí retratada para vocês, ela é uma paisagem.
Como eu falei anteriormente, a paisagem é aquilo que a nossa vista consegue observar. Então, olha para frente agora. Você olhar para frente agora, você vai estar vendo a TV. O que que tem atrás da TV? O que que tem ao lado da TV ou dessa tela, desse monitor que vocês estão vendo? Então, tudo isso que a sua vista consegue captar é uma paisagem, certo? Então, os nossos olhos, eles são câmeras fotográficas com uma qualidade muito, muito, muito gigante. Então, tudo que nosso olho consegue ver, os nossos olhos conseguem ver, são uma paisagem. Mas a pergunta é, como que essas paisagens elas se transformaram, certo? Não só as paisagens naturais, mas também as culturais. Como que elas vão se transformando ao longo de toda a história da humanidade? A gente tem, desde o período lá, fazendo essa linhagem da história, desde o período pré-histórico até hoje, que é o período contemporâneo, até a sociedade se organizar como se organiza hoje, a gente tem diversas mudanças na estrutura das paisagens. Então, essa mudança na paisagem, ela também atinge as mudanças na natureza, certo? Por mais que paisagem e natureza elas se diferenciam, toda a natureza ela é uma paisagem também, certo? Então, como que essas paisagens e a natureza elas vão se transformando à medida que a sociedade precisa e ver cada vez mais utensílio nesses recursos, certo? Então, a gente vai ter substituições de zonas que antes eram floresta, que vão virar, por exemplo, pasto, vão virar zona de agropecuária. A gente tem espaços rurais que são transformados em espaços urbanos. Claro que isso não de uma hora para outra, a gente tem um período muito longo na nossa história e isso foi um processo lento e gradual, certo? Continuando. Transformações. Então vamos lá falar um pouquinho dessas transformações. Vamos ler esse trechinho. Os seres humanos modificam as paisagens naturais ao longo de sua existência. As mais favoráveis à vida e, por esse motivo, mais habitadas acabam sendo as mais transformadas. Matas são substituídas por lavouras e pastagens, originando paisagens agrárias. Surgem cidades que constituem as paisagens urbanas, instalam-se fábricas que formam as paisagens industriais, constrói-se estradas, pontes, aeroportos, túneis, minérios são explorados em minas e diversos outros exemplos. Então, um pouco do que a gente acabou de ver é um pouco de como que essas transformações vão ocorrendo, certo? Então, uma mata que vira uma zona de pastagem ou da própria agropecuária, como a gente falou anteriormente, a gente vai ter as cidades que vão sendo cada vez mais urbanizadas, que é uma transformação também na paisagem. As fábricas, então, um determinado espaço que antes era um espaço que surgiu naturalmente pela natureza, ele vai ser modificado e transformado para virar uma fábrica, por exemplo. Mas a pergunta é, o que causa todas essas transformações na paisagem? O que causa essas transformações? Qual é o principal motivo dessas transformações na nossa paisagem e na nossa natureza? Continuando, observem aí. Mais um trechinho para a gente ler. Todas as modificações ocorridas na natureza são realizadas a partir do trabalho humano, criando assim relações de interdependência social, o homem com o homem e o homem com a natureza. Então, respondendo à pergunta, todas as transformações da paisagem e da natureza, elas decorrem do trabalho humano, certo? Então, o trabalho humano é quem modifica essas paisagens, é quem modifica a natureza. Então, tudo depende desse esforço, desse trabalho humano. Continuando lá no slide, observe. As relações sociais confrontam a convivência humana, pois o homem, como um ser social, necessita do outro, porque na sociedade cada indivíduo cumpre uma função, por mais simples que ela seja. Então, cada um tem um papel, uma função, e esse papel, essa função vai agregar dentro da sociedade. Já a relação homem-natureza é realizada em razão da dependência humana dos recursos que a natureza oferece, para que, com a força de trabalho, a primeira natureza seja transformada em segunda. Então, tudo depende daquilo que o homem necessita, certo? O homem, por exemplo, é só a gente pensar que tudo que foi construído,
ele provém da própria natureza. Então, todos os prédios, todos os carros, as casas, utensílios, tudo provém da própria natureza. Então, é tudo aquilo que a natureza dá. Então, à medida que o homem vai necessitando cada vez mais construir, cada vez mais criar, cada vez mais inventar, cada vez mais ele vai modificando a natureza. E aí tem uma problemática muito importante nesse ponto. Observem, o último parágrafo ali no slide. A interferência do homem na natureza é indispensável para a continuidade do funcionamento da sociedade. Mas, por outro lado, é preciso lembrar que a natureza e seus recursos são esgotáveis e que ela necessita de respeito e cuidados especiais. Por vezes, percebemos que o homem esquece que faz parte da natureza. Então, o ponto de conflito principal nisso que a gente está abordando é que a natureza ela não é inesgotável, certo? Não tem uma fonte inesgotável de recursos. Uma hora pode ser que esses recursos venham a acabar. É claro que eu não estou falando de 5, 10 anos, o que pode também acontecer, mas de um período mais longo, que pode sim ocorrer com todas essas transformações, mudanças, cada vez mais o homem necessitando mudar, criar, inventar, pode ser que a natureza não tenha os recursos necessários para todas essas transformações. E isso prejudica muito a natureza, certo? A gente tem uma força de equilíbrio muito grande e a gente depende muito da natureza para a gente respirar, o próprio processo de fotossíntese, de respiração, do oxigênio provém da natureza. Então, é muito importante a gente valorizar a natureza e não só utilizá-la por aquilo que a gente bem acha que vai nos servir, certo? Então, é isso. A gente falou um pouco dessas transformações, do que a gente, de como a sociedade transforma cada vez mais a natureza e vai transformando ao longo dos anos. A gente vai fazer 2 questões só para fixar melhor o conteúdo, para a gente poder finalizar a nossa aula, certo? Observem aí a primeira questão. Explique a relação entre o trabalho humano e paisagem. Qual é a relação que o trabalho humano tem a ver com a paisagem? Facinho, né? Observem a resposta. É por meio do trabalho que as pessoas transformam a natureza e constroem o espaço geográfico. O trabalho humano e o espaço geográfico estão em constante mudança, ou seja, em contínua transformação e movimento. Então, basicamente, a nossa paisagem é alterada pelo trabalho humano. Segunda questão. Explique o que é paisagem e estabeleça a diferença entre paisagem e natureza. Também a gente falou no início da aula, bem facinho, certo? Vamos lá para a resposta. A paisagem, que é composta por elementos do presente e do passado, é dotada de aspectos naturais e culturais do mundo. Pode ser de qualquer lugar e não apenas dos belos e dos naturais. Então já tem uma distinção, a gente sabe o que é a natureza, é tudo aquilo que é natural, certo? Provém da naturalidade. Já a paisagem, ela, claro que é a natureza, mas ela vai muito além disso também, certo? Então elas são diferentes, mas se complementam também. Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender esse objetivo da nossa aula, que era estudar um pouco dessas transformações. A gente vai ficando por aqui. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma do Educ no site da Secretaria de Educação, que lá vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, essa e todas as outras aulas, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau!